Perseverar em comunhão significa aceitar e amar as pessoas. Não é aceitar o pecado, não é isso que eu estou falando. Não vem tentar mudar o que eu estou falando. Não é aceitar o pecado. O pecado Deus trata com ele. E a gente prega aqui na igreja. Agora, quem faz a transformação é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós. Amém, queridos? Amém. Podemos aplaudir o Senhor por isso. Número 2. A segunda aspecto de comunhão é honestidade e humildade. Diga comigo, honestidade e humildade. Efésios capítulo 4. Nós estamos lá, leia comigo o verso de número 14. 14 diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Verso de número 16, ele diz: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E verso de número 25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Perseverar em comunhão é ser honesto e também humilde um com o outro. É reconhecer a necessidade que nós temos de honestidade, de transparência, e podermos viver dessa forma, que isso traz tremenda comunhão. Terceiro aspecto de comunhão é zelo e restauração. Diga comigo, zelo e restauração. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Eu amo essa passagem da palavra de Deus, porque ela traz uma demonstração tremenda para cada um de nós a respeito do que eu acabei de falar. Gálatas 6. Passei aqui. Irmãos, verso 1. Se alguém for surpreendido em algum pecado, eu estou falando de zelo e restauração, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo, confrontar, não aceitar o pecado, ajudar para restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Ou seja, naquilo que você está ajudando, cuidado para você não cair também. Verso 2: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Esse aspecto da unidade no corpo de Cristo, de zelo e restauração, de ajudar um ao outro. Então, se eu sei, por exemplo, que tem um rapaz da igreja que está envolvido em alguma área ruim, uma área de pecado, se tem uma moça da igreja, se tem um homem da igreja, é o meu dever chegar para ele, chegar para ela e falar: irmão, você está fazendo, não está correto. Mas não com ar de condenação, mas dizer assim: o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para orar por você, para que você saia dessa vida? O que a gente pode fazer como igreja? Irmão, não é bom você ficar falando. Por exemplo, quando alguém vem falar mal de alguém, e às vezes ela vem falar mal de alguém usando sempre aquela espiritualidade. Olha, eu queria que você orasse para fulano. E você sabe que vem fofoca por aí, não é? E aí você fala assim: irmão, não faça isso. Não fala mal da irmã fulano de tal. Porque se você deixar, daqui a pouco ela vai falar mal de você também. Então você corrige com amor, não fala mal. Deus não se agrada disso. Mas vamos orar para que Deus possa cuidar. Mas também vamos guardar a nossa boca. E o que acontece então? A gente vai trazendo zelo e restauração na igreja. E a gente não permite desunião entrar no corpo de Cristo. Quarto, confissão e perdão. Diga comigo, confissão e perdão. Tiago capítulo 5, verso 16. Tiago capítulo 5, verso 16. Nós, protestantes, não usamos muito o que Tiago diz para fazer aí, porque o catolicismo usa de uma forma diferente, mas o que está aqui é bíblico. Diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados, não é as suas fraquezas, confessem os seus pecados uns aos outros
e orem uns pelos outros para serem curados. E aí o contexto é esse. Aí depois, a oração de um justo é poderosa e eficaz. A gente usa esse termo, a oração do justo é poderosa e eficaz, de uma forma geral. E é correto, não está errado. Mas no contexto bíblico, a oração de justo é poderosa e eficaz quando nós confessamos os pecados uns aos outros, para que a gente seja sarado. Então, eu queria encorajar você, olha para mim, por favor, porque eu quero que seja bem prático, nós estamos falando de unidade. Você tem alguém na igreja, alguém dentro da igreja, não estou falando da sua esposa, seu esposo, alguém dentro da igreja, que você pode confiar para abrir o seu coração? Alguém na igreja que serve como uma pessoa idônea, que você pode abrir o seu coração? Deixa eu transformar essa pergunta e perguntar: você é uma pessoa idônea, que as pessoas podem chegar para você e abrir o seu coração, e você guardar aquilo que a pessoa falou e ser um companheiro de oração para ela? Eu oro que sim. Eu espero que a nossa igreja possa criar um ambiente de confiança, de zelo, de restauração, que não seja um bando de fofoqueiros, mas um bando de pessoas que amam um ao outro de verdade, ao ponto que uma pessoa pode chegar para a gente, abrir o seu coração, falar do seu casamento, e a gente não sair daí falando, mas a gente abençoar a vida dessa pessoa e dizer: você faz parte do meu corpo, e através da unidade, quando você é restaurado, eu também sou restaurado. E por último aspecto, encorajamento, diga comigo, encorajamento. Último versículo, Hebreus capítulo 10. O louvor pode voltar nesse momento, os músicos. Eu só vou ler esse último versículo. Hebreus capítulo 10. Diz assim, verso 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Eu amo a tradução da NVI nessa parte. Excelente. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Um crente que falta culto por qualquer coisa, um crente que não tem compromisso com a igreja, está quebrando um mandamento. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. É por isso que hoje eu fiz de propósito, pedir para cada um orar um pelos outros. Eu fiz de propósito, porque eu queria que servisse de alegoria e de ilustração da mensagem. Quando você virou para uma pessoa e orou por ela, você estava encorajando essa pessoa. Você sabe que quando a gente vem para a igreja, tem pessoas que vêm tão desencorajadas, esperando um abraço, esperando uma palavra de alegria, de amigo. E quando a gente oferece isso, isso muda a vida daquela pessoa.